Bom, professor, 7 horas. Vamos iniciar. Vamos começar aqui dando bem-vindo a todos e a todas à Faculdade Cristã de Curitiba. Estamos iniciando o nosso webinar de outubro com uma temática muito importante na área de aconselhamento pastoral. Eu sou o professor Joel de Sá. Tenho o privilégio de ser formado na Faculdade Cristã de Curitiba e hoje estar aqui contribuindo com a mesma. Acho que podemos começar com uma oração, agradecendo a Deus pelo privilégio que Ele nos dá, agradecer a Deus que por meio da tecnologia nós podemos levar às pessoas este webinar com esta temática que com certeza é uma temática que vai fazer aí diferença para você, tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo Senhor nos dar esta oportunidade de estar aqui. Agradecemos a Ti, primeiramente, pela salvação que nos é oferecida por meio de Cristo Jesus. Obrigado pelo sacrifício na cruz do Calvário que nos dá esta possibilidade de salvação. Agradecemos a Ti porque temos a oportunidade de uma vez mais estar reunidos para este webinar, pedindo ao Senhor as Tuas bênçãos sobre nós. Abençoe o palestrante, abençoe a todos aqueles que estão neste momento conectados para assistir e que venha a ser de grande valia para todos. Muito obrigado por tudo. Abençoe a instituição, a Faculdade Cristã de Curitiba, todos os profissionais que estão envolvidos, desde a nossa mantenedora, nosso pastor-presidente, os professores, o presidente da associação, o diretor desta casa, professores, todos os funcionários que estão trabalhando aqui e todos os nossos alunos que estão distantes, mas estão perto, distantes no espaço, mas estão perto através deste webinar que estaremos fazendo, e aqueles que são convidados também, que estarão participando. Abençoe a todos. Tudo isto nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, coube a mim o privilégio de apresentar o palestrante deste evento, mas antes eu quero dar aqui alguns recados importantes. O primeiro recado que nós temos a dar é que aqueles que estão participando e desejam o certificado de extensão de 2 horas, durante o webinar, o evento, você precisa deixar um comentário com o seu nome completo. Este comentário vai servir como uma assinatura, né, e por meio dele é que o teu certificado será feito. Então, enquanto o palestrante estiver ministrando, né, não pode ser depois, assim que a palestra terminar, já não é mais válido. Então, enquanto a palestra estiver acontecendo, você faça aí um comentário deixando o seu nome para que você venha receber o seu certificado. O segundo recado também que nós queremos dar é que você curta a página da Faculdade Cristã de Curitiba. E também nos siga no Instagram, porque você seguindo a faculdade por essas redes sociais, você fica por dentro de outros eventos que aqui terão. Então, você fica por dentro também da novidade e será um privilégio muito grande. Então, se você está assistindo este webinar na página, já aproveita para curtir e também não deixe de nos seguir no Instagram. Terceiro, caso você também quer fazer parte desta família, nós vamos dar este recado uma vez mais no final, mas desde já eu deixo aqui aberto o convite para que você se inscreva no nosso vestibular. Né? Já está aberto. Você pode, então, aí entrar em contato por meio do nosso próprio site, né? Faculdade, www.faculdadecristandecuritiba.com.br, ou também entrar em contato aqui com a nossa faculdade para fazer parte dessa família. Então, temos aí, né, o EAD, o bacharel em teologia EAD, o presencial, temos pós-graduações, entre em contato conosco. Então, agora vamos falar do nosso palestrante. Quem será ele? É o professor Albert Friesen. Né? O professor Albert é doutor em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo.
mestre em ciências da religião também pela Universidade Metodista de São Paulo, especialista em terapia familiar e de casais. Ele é graduado em psicologia pela Universidade Federal do Paraná e bacharel em teologia e, claro, né, um nosso professor. Tenho o privilégio, professor Albert, de recebê-lo aqui. Foi meu professor e continua sendo também, mas um privilégio muito grande de tê-lo aqui. Fique à vontade, que o Senhor nos dê graça, força e abra o nosso entendimento para esta palestra, para este webinar, que eu acredito que vai ser de grande importância para todos nós. Graça e paz a todos. Professor Joel de Sá, muito obrigado por tuas palavras. Obrigado pela oração, é de Deus que dependemos. Fico muito contente com cada um que está neste momento nos assistindo e vai participar desta pequena reflexão sobre o tema aconselhamento pastoral. Para mim, uma grande satisfação poder estar na Faculdade Cristã de Curitiba desde 2011. Foi um tempo muito especial em minha vida, em que as portas me foram abertas e me sinto em casa na Faculdade Cristã de Curitiba. Este ano, com a pandemia, tenho sentido saudades das reuniões, dos encontros nos corredores, do papo furado e da reflexão séria também, que vez ou outra acontecem nas salas de aula. E esperamos em Deus que tudo isso possa voltar ao normal o quanto antes e, enquanto não, que Ele nos fale, que nos ensine, que nos dê a sua paz e o seu amor, para estarmos bem, continuando com o nosso trabalho, que é lecionar e estudar e aprender. Todos, professores e alunos. Então, o tema que eu gostaria de discutir hoje é aconselhamento pastoral. Este tema, ele faz parte da teologia prática, especificamente da eclesiologia, que, dentre outras coisas, é uma das funções da igreja através do ministro religioso ou de outras pessoas preparadas para atender ao corpo de Cristo, através da escuta especializada, através da escuta bem focada em torno das questões do espírito e da alma. Então, aconselhamento pastoral é uma questão de teologia prática. Ao pensar sobre este assunto, me veio à mente que o aconselhamento dentro da igreja é um projeto do próprio Senhor Deus, de nosso Deus, né? Eu lembro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6, que fala em alusão profética ao Messias, dizendo que o menino nos nasceu, o filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Sim, aí depois tem mais outras nominações: Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Mas este é o primeiro nome do Messias anunciado e profetizado, né? Maravilhoso Conselheiro. E o resultado desta vinda, deste menino, deste projeto que o acompanha para a igreja, para o povo de Deus, será paz sem fim sobre o trono de Davi e seu reino. Tenho a impressão de que o aconselhamento está justamente em função desta necessidade da paz de espírito, do cuidado interior. Nós bem sabemos que a pregação da palavra nos abre o coração para a vontade de Deus. Quando aceitamos a Cristo, recebemos o seu Espírito Santo, ele age em nós pela sua palavra, mas frequentemente a paz vem justamente através deste maravilhoso conselheiro. E esta extensão do maravilhoso conselheiro se dá através do conselheiro vocacionado
para interagir com pessoas mediante a escuta. Sei que eu tenho falado várias vezes da escuta, e muitos pensam que aconselhamento tem a ver com dar conselhos. Pessoalmente, aprendi que é mais importante escutar do que dar conselhos, porque se conselhos fossem bons, não se daria se vendiam, e se eles de fato fizessem muito efeito, as pessoas não bateriam tanto a cabeça depois de uma sessão de aconselhamento. Assim, eu gostaria de abordar alguns assuntos que têm muito mais a ver com uma reflexão dentro da faculdade teológica do que em como aconselhar de um modo prático, né? Não vou fazer abordagens técnicas de aconselhamento. Vou abordar o aconselhamento enquanto disciplina que deve ser ministrada em faculdades, em seminários, em cursos que, de alguma forma, preparam conselheiros para este ministério, que é o aconselhamento pastoral. Quando penso no reino de Deus, observo de que no Antigo Testamento, Deus orientou o seu povo através de leis do Antigo Testamento. E no Novo Testamento, através de conselhos. Assim, há algumas afirmativas, alguns imperativos de Paulo aos cristãos a quem ele escreve. Mas, de modo geral, pela graça instituída no Novo Testamento, eles são conselhos. O ser humano precisa decidir se quer ou não seguir estes conselhos. E então, especificamente no Novo Testamento, nós encontramos 3 termos que, reiteradas vezes, nas traduções de Ferreira de Almeida e todas as outras traduções, se repetem como aconselhamento. A primeira seria encorajamento, né? A primeira perspectiva de ajudar pessoas é encorajando-as. E quando lemos este termo no original, traduzido por encorajamento, nós vamos descobrir que esta é uma tarefa não só do pastor, não só do diácono, não só do especialista da escuta. O encorajamento é missão, tarefa de todos na igreja, de todos os salvos, que uns aos outros se encorajem na caminhada com Cristo, no enfrentamento de Satanás e dos problemas da vida. A segunda perspectiva, que aprendemos através de um outro termo, que eu não vou dizer em grego aqui, é exortação. Exortação, admoestação, é a tradução, e que depende não de alguém simplesmente querer dar de dedo no outro, mas de alguém conhecer a palavra de Deus. Não adianta eu exortar alguém por alguma coisa, porque eu acho bacana, você tem que mudar. Ora, se eu não puder dizer, irmão, te exorto, porque a Bíblia diz e é da vontade de Deus. A autoridade é da Bíblia, não é minha a autoridade. Em terceiro lugar, né, didasco, ensino, né? O aconselhamento que acontece através do ensino do que a palavra de Deus diz. Este ensino demanda pessoas preparadas. Primeiro, vocacionadas, chamadas. Depois, preparadas por conhecimento da palavra de Deus e do ser humano, da sua problemática, da existência humana. E, além disso, de uma visão integral do ser humano, para que não seja abordado apenas o ser humano que está diante do conselheiro, mas o seu todo de vida, sua família, seu trabalho, o manejo que faz com o dinheiro, o modo como enfrenta os conflitos no dia a dia, por exemplo, do trânsito, tem a ver com o ensino. Então, o reino de Deus, ele é orientado no Antigo Testamento por leis. E por Deus ter percebido, na verdade ele sabia disto,
Cristo precisou vir, porque as leis só acusam o pecado, né? A graça, a morte de Cristo e a graça advinda por amor de Deus é que nos salvam quando o aceitamos. E esta manifestação de Cristo através de conselho se manifesta em encorajamento, exortação e ensinos. A igreja, na medida que se foi desenvolvendo a sua teologia, foi percebendo a importância desta vocação do aconselhamento. E assim que a igreja cristã, já no primeiro milênio, se estabeleceu, desenvolveu então as suas primeiras noções de aconselhamento. Temos da própria história da teologia o Papa Gregório e o seu livro chamado Livro Pastoral, onde ele orienta aos ministros religiosos daquele tempo a assistir as pessoas através do interlóquio e da presença, que no caso da Igreja Católica acontecia, como acontece em grande parte até hoje, através do confessionário. Como a Igreja Católica surgiu e cresceu junto com o Império Romano, a visão destes teólogos daquele tempo não deixa de ser muito jurídica dentro do aconselhamento pastoral. O aconselhamento acaba sendo um ato jurídico. Por que um ato jurídico? Ora, porque investiga o comportamento, né? Faz a pessoa confessar os seus pecados, depois a leva à oração, como hoje em dia ainda se prescreve várias orações de Ave Maria na Igreja Católica ou outras orações. Depois é dado pelo ministro religioso, como de costume na Igreja Católica, a absolvição, né? E, por fim, a pessoa é colocada em operação, ela deve fazer alguma coisa para mudar a vida. E, nesse sentido, o aconselhamento pastoral, no passado, era um ato jurídico, porque era isto que os teólogos, que se desenvolveram junto com o Estado romano, que naquela altura do Papa Gregório já tinha caído, aprenderam sobre cuidar de pessoas. Não conseguiram ler no Novo Testamento outras abordagens da pessoa, senão o formato de ato jurídico. Já Martinho Lutero, na dissensão com a Igreja Católica, ele modificou a ideia do que seria aconselhamento. Para ele, o aconselhamento era um ato muito simples entre dois irmãos em Cristo, entre duas irmãs em Cristo. E ele sintetizava o aconselhamento como uma conversa mútua de duas pessoas, confessando os seus pecados, dizendo e falando dos seus problemas, buscando na palavra a orientação de como resolvê-los e depois, fraternalmente, consolando e encorajando um ao outro. Tanto que Lutero não tem um escrito maior a respeito de aconselhamento pastoral, porque ele entendia isto como um ato do dia a dia, assim como ele evocou o sacerdócio universal a partir da Reforma, que, aliás, é a marca da Reforma Protestante, da Igreja Reformada de Zwinglio e Calvino também, né? O sacerdócio universal, estes dois movimentos de reforma continuaram promovendo na sua teologia. E assim sendo, ele tem no aconselhamento um ato muito simples. A reforma foi sucedida por um movimento secular muito forte da filosofia, da tecnologia, do conhecimento das universidades que surgiram na escolástica da Idade Média, e assim sobrepujou e preponderou
dentro da igreja e muitas vezes sobre a igreja, o racionalismo. E junto com a tendência de analisar tudo racionalmente, o ideal do iluminismo, o ser humano que entender as coisas, entenderá a si mesmo e resolverá os seus problemas. Assim que aconselhamento acabou sendo entendido e vivenciado como ação racional de análise dos problemas que o ser humano vivencia e tentativas, em busca de tentativas racionais de soluções. Se é lógico de um certo jeito, resolva isto conforme você deve, porque isto é racional e lógico. Nós sabemos de todo o movimento que esta racionalidade deu dentro da teologia cristã, do iluminismo que Efeitos deu, desenvolvendo inclusive a teologia liberal. E então temos vários teólogos questionando esta abordagem religiosa tão racional da fé cristã, como Schleiermacher, por exemplo, que dizia que religião é mais emoção do que razão, que a religiosidade se perde quando ela é somente racional. E com isto, houve um retorno ao espírito e à alma no ser humano, já depois do racionalismo iluminista. Gostaria de fazer breves comentários sobre a realidade contemporânea do aconselhamento pastoral. Pessoalmente, compreendo que falamos de aconselhamento, mas pensamos em coisas diferentes quando falamos uns com os outros a respeito. Por isso, preciso diferenciar 3 termos de aconselhamento. Quero diferenciar aconselhamento bíblico, de aconselhamento cristão, com aconselhamento pastoral, como eu venho usando nesta nossa fala e reflexão. Aconselhamento bíblico tem como pressuposto a escuta do que o outro fala, olhando tudo através das premissas da Bíblia. Então, tente imaginar um conselheiro bíblico. Enquanto ele escuta o outro, quais critérios ele observa? No que ele presta atenção? Ele presta atenção se o que o aconselhando diz corresponde com o que a Bíblia diz. Se o sofrimento dele existe porque este aconselhando se opõe aos preceitos da Bíblia. E quando tiver escutado o seu aconselhando, os conselhos que ele dará serão tirados da própria Bíblia. E ao cobrar a mudança de conduta, ele o fará em nome da autoridade da palavra de Deus. Este é o conselheiro bíblico. Ele não necessariamente enfoca o que os outros 2 conceitos de aconselhamento tendem a enfocar, como o aconselhamento cristão. O aconselhamento cristão, além de escutar a base bíblica ou o acerto, o erro em relação à Bíblia, escuta se a pessoa está dentro da tradição cristã, da cultura cristã, se está se adequando socialmente ao jeito da igreja que este crente ou este aconselhando vive e participa, se ele está se ajustando. E caso não, então ele alavanca estas questões e mostra que ele está em dissonância cultural, cristã e social do seu grupo, também em relação à Bíblia. Então, nós já temos 2 elementos que o conselheiro cristão escuta. O conselheiro bíblico escuta uma dimensão. O conselheiro cristão escuta 2 dimensões. E o que faz o conselheiro pastoral, que faz aconselhamento pastoral? Ora, ele também deve escutar, como um conselheiro bíblico, a fala do seu aconselhando, segundo os critérios da Bíblia, comparando a conduta e a prescrição
para ver se este aconselhando está vivendo biblicamente. Ele deve fazer isso. Ele também deve escutar se o aconselhando se adequa à tradição cristã de sua denominação baseada na Bíblia. Mas ele, por ser pastoral, ele cuida, além disto, através das escutas das ciências humanas. Então, o conselheiro pastoral se esforça em escutar as emoções, se esforça em escutar como estão as relações do aconselhando com seus problemas. Ele presta atenção na saúde física de seu aconselhando, ele está atento para os usos e costumes da sociedade na qual ele vive. Enfim, o conselheiro pastoral, tal qual um pastor, que não dá somente pasto para a sua ovelha, mas cuida também do bicho, do carrapato, das patas feridas, defende contra os animais ferozes, leva e traz, arranja a pastagem de acordo com o clima que tem, enfim, ele cuida de tudo. O conselheiro pastoral tem uma escuta muito ampla e integral. E por isso eu gosto de enfatizar que o ministério pastoral do aconselhamento para o conselheiro evangélico e cristão deveria ser o aconselhamento pastoral de um modo mais integral. Dá mais trabalho? Dá. Demanda mais estudo? Sim. Precisa ter mais conhecimento? Com certeza. Não pode ser preguiçosinho, não. Tem que ler muito livro, tem que conhecer muitas coisas sobre as pessoas. Mas o resultado é diferente. Mas, Albert, por que tanto empenho? Vou te dizer. Porque atualmente nós temos profissões da ajuda que fazem tudo isto, exceto escuta bíblica e escuta cristã, embasando os valores no humanismo e no existencialismo. E estes valores vocês conhecem: o relativismo, o pluralismo, o individualismo, o hedonismo, enfim, todos esses nismos que nos afastam do sacrifício de Cristo, na disposição de viver em obediência a Cristo. Não digo que um psicólogo tenha que afastar um crente da sua fé. Um psicólogo que respeita a fé das pessoas não vai interferir na fé das pessoas. Mas vou confessar para vocês, não é fácil permanecer neutro no aconselhamento, não. Para os profissionais mais formados, não é fácil permanecer neutro e não interferir nas questões religiosas. Então, por eles terem um bocado de instrumentais, nós, como líderes e pastores, teólogos, temos que nos instrumentar para que não se perca o mais importante no aconselhamento, que é a Bíblia, é Cristo e a salvação. Estas pessoas das profissões de ajuda não vão falar de Cristo para as pessoas. E o essencial que as pessoas de fato precisam é Cristo acima e em torno e em todas as áreas de sua vida. Então, por isto, preguiça para cima de conselheiro cristão, não é permitido. Precisamos continuar estudando. Ah, mas eu tenho tantas outras coisas para fazer. Tem, então desenvolva na tua igreja um departamento de aconselhamento pastoral, invista como igreja em algumas pessoas que têm dom para aconselhar, faça-as passar por treinamento em aconselhamento pastoral, delegue um espaço na igreja, marque dias para que as pessoas possam vir e ajude as pessoas através de uma escuta pastoral, não só bíblica, não só cristã. Bom, esta foi a primeira questão que eu queria abordar sobre a realidade de nossos dias.
A outra questão que eu quero abordar é sobre a prática do aconselhamento hoje em dia. Existem igrejas, hoje em dia, em todo o Brasil. Em geral, são igrejas maiores, que têm departamentos de aconselhamento pastoral, que têm conselheiros treinados que trabalham, às vezes 24 horas por dia, outras igrejas têm 1 dia por semana, 2 dias por semana, espaços separados para isso, pessoas treinadas à disposição, pessoas leigas que atendem gratuitamente e combinados de colaboração com profissionais da ajuda que queiram, mediante um valor irrisório, atender voluntariamente a pessoas que precisam de atendimento mais especializado dentro da igreja, né? Estas pessoas, quando são profissionais, não necessariamente precisam intervir biblicamente ou de modo cristão, mas podem entender melhor as pessoas que são encaminhadas pela igreja sem questionar a sua fé, por exemplo, né? Então, há igrejas que têm departamentos excelentes, e o pastor que prega, o pastor que ensina, são outros, né? Então, se o pastor não pode fazer tudo sozinho, tem que delegar isto. Existem outras igrejas que entendem que o aconselhamento pastoral acontece somente através das pregações e dos ensinos da escola bíblica dominical. Eu, pessoalmente, discordo. As pessoas, não podendo falar, elas recebem conselhos sem entender o seu interior, sem entender suas motivações, e a aplicação, muitas vezes, é equivocada quando elas não são escutadas. E, em terceiro lugar, em nossos dias, há pastores que não acreditam na eficácia do aconselhamento. De fato, aconselhar demanda um alto limiar de frustração, quer dizer, de capacidade de suportar a vagareza, a lentidão de crescimento dos aconselhandos. Sim, muitos pastores não têm esta paciência. Então resolvem tudo por ensino, por pregações e por orações. Pronto e acabou. Gosto de lembrar de que aconselhamento é como tiro de rifle e não como tiro de garrucha. Há muitos anos, eu vivia no Paraguai. Tinha ali uma infestação de pombos que acabavam com as plantações de amendoim. E o governo autorizou o abate das quase infinitas pombas. E não se usava rifle para matar pombas, mas sim garrucha, que tem um tiro que, quando dispara, espalha chumbo para tudo que é lado. E num tiro só acerta muitos pombos. Assim é a pregação pelo Espírito Santo. Sim, a pregação acerta muitas pessoas em suas necessidades. Mas existem muitos problemas que requerem o tiro de rifle exatamente na mosca para alcançar o objetivo. A depressão precisa de tratamento assim, conflitos matrimoniais precisam de tiro preciso, pessoas que têm pecados escondidos, abuso sexual e outros problemas graves, homossexualidade, precisam de um atendimento individualizado para que se possa atingir com precisão. Então, na minha opinião, de fato, não temos a opção de abandonar este ministério que é do Senhor, faz parte do reino de Deus. Preciso ainda abordar um assunto muito importante no aconselhamento pastoral, que é um impacto que este ministério recebeu na virada do século XIX para o século XX, que é o impacto que causou a psicologia sobre o ministério do aconselhamento. A psicologia trouxe premissas científicas sobre o comportamento humano, muito úteis,
muito avançadas em relação ao senso comum do aconselhamento pastoral. Na verdade, muitas coisas que a psicologia trouxe já estavam e estão escritas em Provérbios, que eu chamo de o gabinete pastoral de Deus. Mas muitos pastores não conseguem ler Provérbios com uma escuta psicológica. Então, a psicologia deixou Provérbios mais claro para os conselheiros. E muitos conselheiros ficaram fascinados com a psicologia. Tanto que o aconselhamento pastoral em várias denominações foi trocado pela psicoterapia e a psicanálise. Não houve equívoco maior do que este. A Bíblia passou a ficar para trás, a exortação cristã não teve mais importância, e assim se deu espaço à influência humanística e existencialista que é própria das várias escolas psicológicas. Precisou muito tempo, muito debate, para que algumas pessoas conseguissem ler a psicologia com olhos teológicos e se desenvolvesse o que hoje se chama psicoteologia ou teopsicologia, se você quiser. Mas, enquanto isto, pessoas como o casal Bobgan disseram de que a psicologia e o aconselhamento psicológico é egolatria, é lustrar o ego, é cuidar das pessoas passando mão na cabeça, não confrontando com a palavra de Deus. Paul Witz dizia que é selfismo, é ser você mesmo, pensar só no você mesmo, egoísmo, né? Gary Collins, um psicólogo cristão dos Estados Unidos, Lawrence Crabb, Larry Crabb, vários outros conseguiram fazer uma leitura mais integrada. E assim puderam desenvolver abordagens que não excluem a Bíblia, não excluem a exortação cristã, o ensino cristão e bíblico, mas ao mesmo tempo aproveitam o que a psicologia tem a oferecer. Já chegando ao final de minha fala, eu quero falar um pouquinho sobre expectativas e necessidades do povo de Deus, concernente ao aconselhamento. Gente, vivemos num mundo complexo, muito complexo quanto às cosmovisões, quanto às várias manifestações de valores, quanto ao pluralismo. Existem ídolos gentios hoje em dia, o dinheiro, o futebol, pode ser qualquer coisa, um ídolo gentio. Há tanta confusão e as pessoas precisam de conselho. E muitas vezes somente o estudo bíblico da escola bíblica dominical e a pregação não são suficientes. Há tantas influências sincréticas, quer dizer, influências de várias religiões sobre as nossas igrejas. E isso mediante a sociedade midiática, do celular, do computador, da internet, da televisão, nós não temos como evitar escutar muitas vozes de pregações. Qual é a correta? Qual é a bíblica? As pessoas precisam de conselheiros. Além disto, as pessoas sempre sofreram, mas atualmente continuam sofrendo de transtornos da mente, das emoções, que são os transtornos psicopatológicos, depressão, ansiedade, transtornos de personalidade, síndrome de pânico, fobias e outros problemas mais. E hoje nós temos noções a respeito de como ajudar essas pessoas, não só exortando pela Bíblia, porque isto muitas vezes não tem dado certo. Então se diz que é demônio. Demônio não, são alterações do corpo, da glândula tireoide, pode ser de neurotransmissores, pode ser de uma alteração de vitaminas no corpo, como a falta de vitamina B12 e outras mais. É preciso ter conselheiros especializados para isto. A família está sob ataque, ela precisa ser ajudada a enfrentar
as suas desavenças, a habilidade de se comunicar. Então, nesse sentido, o povo de Deus tem expectativas e necessidades. Tem um outro aspecto. O nosso povo busca sempre mais. Eu, que sou psicólogo, recebo os aconselhandos de igrejas que não foram atendidos, se queixam dos seus pastores. Eu sei quanto eles esperam dos pastores que não têm formação para isso. Além disso, os serviços seculares de ajuda, assistência social, psicologia, são muito difíceis. Tem que ter dinheiro, tem que ter convênio, tem que ter secretária, tem que ter horário. É complicado, né? E dentro da igreja as coisas seriam muito mais fáceis. Infelizmente, as nossas faculdades e seminários têm muito pouco tempo de formar conselheiros pelas disciplinas que nós temos. Na Faculdade Cristã de Curitiba, no presencial temos a disciplina aconselhamento e a outra disciplina de capelania. Na EAD, ensino à distância, essas duas já estão juntas, né? Porque não temos este tempo. Então, o conselheiro vocacionado precisa procurar especializações fora da faculdade. Tem que procurar cursos de aconselhamento. O aconselhamento pastoral é um espaço novo, é um chamado de alguma forma ser realizado de maneira diferente. Ao mesmo tempo, é na interação com o conselheiro e a conselheira que o aconselhando membros de igreja pode experimentar o acolhimento da graça de Cristo. É nesta vivência que muitas pessoas experimentam pela primeira vez na vida poderem falar de qualquer coisa a seu respeito sem serem julgadas. E isto é muito, muito importante. E, por fim, o aconselhamento pastoral é uma aproximação da vida e vida em plenitude. Como eu vou viver plenamente se não conheço a mim mesmo? Como vou viver plenamente se não cuido bem das minhas emoções, dos meus pecados, das minhas tendências, dos meus medos, das minhas depressões e ansiedades? E isto, minha gente, só se resolve mediante aconselhamento pastoral. Espero ter incentivado a cada um pensar no aconselhamento pastoral como um ministério da igreja, que tem um espaço muito peculiar em nosso tempo. E quem se sentir vocacionado que procure especializações por livros, por cursos, e que se forme para ministrar sempre melhor ao rebanho de Cristo, que Cristo deu o seu sangue por estas pessoas, por todos nós. Que Deus abençoe. Creio, para o professor Joel, que vamos interagir agora. Este é o tempo. Professor Albert, que bom poder ouvi-lo. Acredito que eu estava dando uma olhada no Facebook, muita gente interagindo. Graças a Deus, pessoas nos dando retorno sobre a temática, dizendo que é uma boa temática em um período em que muitos estão falando, mas poucos querem ouvir. É verdade. E um dos objetivos da nossa faculdade, professor Albert, com certeza é o de preparar pessoas, homens e mulheres, capacitados para uma escuta atenciosa, né? Eu sempre me lembro de suas aulas que falava isso, uma escuta atenciosa, porque às vezes a pessoa está ali ouvindo, né? Ok, mas não está prestando atenção, né? Não consegue sentir a dor daquele que está falando. E aquela pergunta que já quer um retorno certo, né? Você está bem? Ele só quer ouvir que você diga, estou, ok. Então, para não cortar o assunto, mas sim, com certeza aí o aconselhamento pastoral é uma área muito importante para diversos de nossos alunos que estão fazendo a faculdade, uma pós-graduação para aprenderem a ouvir melhor, tá bom? Muito obrigado, professor Albert, somos gratos a Deus pela sua vida,
e por esta temática muito importante. Eu tenho aqui já passo para o senhor de novo, professor, só para o senhor já, né, também aí dar os seus avisos, alguma coisa que o senhor queira. Só dando mais um aviso para aqueles que estão aí nos acompanhando, para receber o certificado, né, de extensão. Então, é necessário que você coloque aí o seu nome completo. Então, se alguém ainda não ouviu, quando terminar aqui, a porta se fechou, né? Então, já não é mais possível, mas eu acredito aí que você consiga ainda colocar. Um outro recado é, se você não curtiu a página da Faculdade Cristã de Curitiba, curta. Se não nos acompanha, não nos segue ali no nosso Instagram, siga lá, para você ficar por dentro de todos os assuntos, de todas as novidades, e também avisar que o nosso vestibular já se encontra aberto. Nós oferecemos o bacharel em teologia presencial e o bacharel em teologia EAD, né, o ensino à distância, e também estamos vindo aí com várias, né, pós-graduações, cursos de extensão que vai ajudar muito. Então, professor Albert, eu passo aí a palavra para você se despedir, né, dos nossos irmãos que estão nos acompanhando, de alunos e convidados. Ótimo. Quando um psicólogo se forma, ele mesmo precisa submeter-se a um período de psicoterapia para conhecer-se melhor. Por que isso é necessário? Porque ao ouvir o outro, como você disse, com real atenção, realmente empatizando, nós somos muito mexidos, né? Pessoalmente, depois de 40 anos de clínica psicológica, ainda hoje, com muita frequência, eu percebo o quanto a história das pessoas mexe comigo. Então, eu tenho que estar ok comigo mesmo, né? Conselheiros pastorais precisam levar isso em conta. É muito difícil aconselhar adequadamente alguém se não tiver passado por este processo, né? Então, aquela pessoa, aquele estudante, aquele líder que gostaria de desenvolver o seu dom de aconselhamento, comece com isto. Comece com isto. Ache alguém, um discipulador, com quem você possa conversar sobre a sua vida com regularidade. Se quiser encontrar um especialista nas profissões de ajuda, né, talvez um psicólogo, escolha alguém que você tenha confiança e passe por algo que é um pouquinho mais profissional. Não vai te fazer mal de forma alguma, muito pelo contrário. Eu quero incentivá-los mais uma vez a estudarem. Hoje em dia, existem tantos livros sobre aconselhamento, livros fantásticos. Temos de MacArthur, temos livros nas duas editoras da Assembleia de Deus, tem livros sobre psicologia pastoral. Todos eles tratam deste tema com muita eficácia. Temos Gary Collins, que é aconselhamento cristão, é quase um manual de aconselhamento. Tem um autor brasileiro. Sim, eu escrevi alguns livros também sobre isso. Bom, e eu quero citar, nesse sentido, 2 cursos que eu ministro fora da Faculdade Cristã de Curitiba. Um curso é um curso para qualquer pessoa, não é de faculdade, se chama TAP, Treinamento em Aconselhamento Pastoral. Ele está pronto em EAD, está à disposição com muitas horas-aulas gravadas, são 5 apostilas de 120 páginas cada apostila, um curso completo para leigos que querem se treinar em aconselhamento pastoral, né? Então, se você tiver interesse, você busca em Refúgio CRF, ou você liga para mim, eu tenho orientações para te dar. Refúgio CRF. E o outro curso é um curso de aconselhamento pastoral familiar de enfoque sistêmico, que é credenciado não pela Faculdade Cristã de Curitiba, mas pela Unifil. Tem credenciamento de pós-graduação pela Unifil. Talvez um dia a própria Faculdade Cristã de Curitiba queira fazer uma pós-graduação, né, com
credenciamento, e isso vai depender da nossa liderança, né? Eu estou à disposição, tenho uma equipe de professores que fazem esse tipo de pós-graduação e que mantêm o foco na palavra, mantêm o foco no cristianismo, mas aproveitem, pensem, busquem. É possível hoje em dia ser excelente conselheiro e conselheira, e ele é o nosso conselheiro maravilhoso. Amém. Maravilhoso conselheiro. Dele nós copiamos, dele nós imitamos. Imitamos o TAP, você pode procurar comigo, ou em Refúgio CRF. Alguém está perguntando, né? www.refúgio CRF. Você tem informações ali. O nosso conselheiro maravilhoso, ele percebeu, só pelos olhos, a necessidade de Zaqueu. Então, ele diz, desce depressa daí. Hoje me convém que eu esteja em tua casa. E Lucas 19 nos relata que Jesus foi à casa de Zaqueu. E então, não escreve mais nada do que acontece lá dentro da casa de Zaqueu. Escreve apenas assim, entre mentes, Zaqueu decide. E ele diz, vou devolver e vou consertar. Eu me pergunto, o que foi que Jesus falou para Zaqueu? Eu não sei. Acho que Jesus falou sim, mas eu tenho uma hipótese. Eu acho que ele não falou nada. Ele só escutou. E pela primeira vez este homem publicano, rejeitado, criticado, odiado, ogerizado, ele vivenciou pela escuta atenciosa amor, aceitação incondicional. E esta vivência não precisava de palavras. Ela foi suficiente para esse homem dizer, o que eu ganho roubando não vale nada se eu não sou amado. E então, ele entendeu. Eu devolvo, eu entrego, eu conserto. Eu quero este tipo de vida que o mestre, o maravilhoso conselheiro, me trouxe, me mostra com a sua vivência. Então, ele é o nosso grande exemplo de como aconselhar, né? Da mesma forma, ele diz, deixai vir a mim as criancinhas. Como ele trata as crianças, deixai vir. Não diz aconselhem, não diz fustiguem com a vara, quem ama bate, essas coisas. Não tem nada disso, deixai vir, deixar chegar junto. Nós queremos presença. Nós queremos ser aceitos como somos, sem que nos deixem permanecer como somos. Queremos que nos aceitem quem somos, para mudarmos como somos. E nesse sentido, temos tanto a aprender com o nosso maravilhoso conselheiro. Que Deus nos abençoe, que em nosso estudo bíblico, no estudo da teologia, na faculdade, possamos nos equiparar a este maravilhoso conselheiro também na arte de escutar as pessoas e de aconselhar as pessoas. Que Deus abençoe a cada um. Professor Amém. Joel. Que bom, professor Albert. Enquanto aqui nós estávamos, né, no webinar, eu dei também ali uma volta da nossa página e muitos de nossos alunos dando retorno, muitos dando glórias a Deus por essa palestra, agradecendo a Deus aí, achando o assunto um tanto interessante. Então, nós aqui da Faculdade Cristã de Curitiba, né, no nome de todos aqueles que estão envolvidos com esta instituição, queremos agradecer primeiramente a Deus, queremos agradecer ao professor Albert, Amém. E queremos agradecer aos nossos alunos que estão nos acompanhando, né, aqueles que nos deram, né, um retorno, agradecendo principalmente a Deus por esse privilégio, e também agradecer àqueles que não são nossos alunos, mas que, de certa forma, se inscreveram, participaram
E só temos que dizer que foi muito bom esse webinar de outubro, aconselhamento pastoral, acreditando que muitos outros virão. E aquilo, né? A Faculdade Cristã de Curitiba estão com os braços, né, abertos para receber você aqui em 2021. Professor Albert, Deus abençoe, uma boa noite Amém. para todos nós, tá? Muito obrigado, Amém. professor Joel. Deus também te abençoe. Amém, professor. Amém. Paz.